Olá pessoal, meu nome é Ricardo, canal Gestão Simples. Vou estar lendo para vocês o I Ching, né? Que é um oráculo milenar. Já fiz a minha preparação anterior, as orações, tá? Já embaralhei, já cortei, saiu a carta O Poço, tá? Não embaralhei aqui agora nesse momento, porque o I Ching, você só pode tirar uma carta, tá? Não pode ficar tirando várias cartas para uma determinada pergunta. Como eu comecei a gravar o vídeo no meio do caminho, deu algum probleminha aqui, eu tive que iniciar novamente, tá? Essa leitura aqui, ela é todos, tá? Ela não tem uma pessoa específica. O Xing é um oráculo milenar, né? 5.000 a.C. Ele serve como orientação, é um oráculo orientativo. Você faz uma pergunta objetiva, ele te responde e você com seu livre-arbítrio segue em frente, tá? Então eu tirei a carta Poço, tá? Tem uma imagem e os trigramas. A gente lê de 3 em 3, de baixo para cima. Os 3 primeiros tem a ver com material e terrestre e os 3 de cima espiritual, sentimental. Então a gente vai ter toda uma simbologia aqui, né? Os arquétipos. A gente começa a ver aqui, ó, um cortado e duas inteiras. O que é um cortado e duas inteiras? É o vento. E em cima é um cortado, um inteiro e um cortado. Cortado inteiro e um cortado é a água. Então é água sobre o vento, tá? A gente está na energia Yin. É o Yang contido pelo Yin. Yang é positivo e Yin negativo. O Yang é o Sol, o Yin é a Lua, tá? E aí vai. Yin é mulher, o Yang é o homem, Yin é a mulher, enfim, aí vai, né? Positivo e negativo, homem e mulher, Sol e Lua, terra e ar, aí vai, tem essas simbologias, tá? A gente vai estar lendo aqui o que significa isso daqui. Isso aqui é uma simbologia de taoísmo, né? A Yang Ying. Yang Ying. Tudo que é Ying tem um quê de Yang e pode crescer. E tudo que é Yang tem um Ying e pode evoluir esse Ying. Tudo que é bom pode ficar ruim, tudo que é ruim pode ficar bom, tá? E assim vai. Temos aqui outro arquétipo aqui que é... O que significa, né? Então, se é água sobre o vento, água é o filho do meio e o vento é a filha mais velha, né? A água é o filho do meio e o vento é a filha mais velha. Então, qual foi a pergunta que eu fiz? Para estar saindo essas cartas, tá? Foi a seguinte: como devo enfrentar os meus novos desafios profissionais? Ou seja, você recebeu uma promoção de líder, uma promoção de supervisor, uma promoção de gerente ou diretor, ou seja lá qual for a função, como você deve proceder de acordo com o Xing, tá? Ele vai te dar uma orientação, você vai adequar no seu dia a dia profissional aí, tá bom? Opa, caiu aqui. Então aqui ele fala água, né? Filha do meio embaixo, terra, e filha do meio em cima. Filha mais velha em cima. Filha mais velha em cima, espiritual, sentimento, ela está ensinando a filha mais do meio. A filha do meio que é aquela fase
de conhecimento, faculdade, de querer saber o que vai ser profissionalmente, querer crescer na carreira, né? Tá naquela fase de absorver conhecimentos profissionais, conhecimentos técnicos, enfim, querer mais, né? E a filha mais velha seria seu supervisor, seu superior, que está te dando uma oportunidade, está te orientando, está te treinando e está te orientando, tá? Nós temos o arquétipo dos animais, que seria aqui o porco e o galo, né? O porco é um animal abismal e o galo é a suavidade, né? Representa no horóscopo chinês, enfim. O galo significa suavidade e o porco um animal abismal, né? Ver com atitudes assim, né? Com ações, né? De cada um. Aí tem aqui, a gente sempre coloca aqui, como é água sobre o vento, a gente tem alguns significados de água de vento, tá? É o yang contido pelo yin, água no desfiladeiro, emoções contidas, necessidade de objetividade, risco, armadilhas emocionais, abismo, noturno, manter a lucidez, quando umedecer as sementes, espera para o momento próprio. Então, a água, aqui nesse caso aqui dessa pergunta, né, como devo enfrentar novos desafios profissionais? Então, assim, é o yang contido pelo yin. Hoje você está com medo, está com receio, você está iniciando agora uma nova função, uma nova carreira. Mas isso, aquilo que eu falei, você consegue mudar. A bolinha branca, ela consegue virar, ela está no meio do preto, do negro, mas ela vai virar branco se você trabalhar corretamente. Água no desfiladeiro. Água significa sentimento, né? A pessoa de água, muito sentimental, muito triste, ou muito cabisbaixo, ou muito, né? Sentimental, não aguenta pressão, enfim, esse tipo de coisa. E aí, a água que no caso ela está no desfiladeiro, uma água que está em movimento, uma água que está fluindo, indo para algum lugar. Então você tem que, né, sair desse seu conforto e tentar desenvolver, tá? Emoções contidas. Se você é uma pessoa que tá com, né, coisas internas para se resolver, tem que ser resolvidas. Tem um medo, né, da novos desafios que você vai ter, lógico, no início. São as emoções contidas, tem que trabalhar isso, tá? Necessidade de objetividade, então você vai ter que ser mais objetiva nessa nova função, nesse novo desafio, né? Mostrar um pouco mais, enfim. Vai ter riscos, você vai ter riscos nesses novos desafios. Armadilhas emocionais, né? Vai ter momentos que você vai se pegar, não estou conseguindo, não sei o que, a cobrança é muito, isso, aquilo, outro, não vou conseguir, você tem que levantar o braço, procurar ajuda com o seu supervisor, com o seu superior, para poder te ajudar a como fazer, tá? Vai ter momentos que vai estar considerando o abismo, né? Não quero mais, não aceito mais, enfim, tem que tomar cuidado com essas armadilhas aí, emocionais, né? Vai ter momentos que vai estar escuro, tudo escuro, não saber o que fazer, então tem que sempre estar procurando ajuda. Se abrir, falar, né? Não ter medo. Claro que com jeito, com cuidado, com um argumento técnico, né? Tudo isso daí, não é só falar por falar. Tem que ter um embasamento no que você vai falar, o que você vai pedir. Manter a lucidez, né? Sempre. Quando umedecer a semente, saber quando está regando a sua semente, né? Que é esse momento no caso, né? Para poder florescer futuramente. E esperar um momento propício, né? Para que as coisas dê certo. Então, assim, tudo que você for fazer, aplicar, modificar,
tem um tempo de maturação e tem um tempo para que dê certo. Então você vai ter que saber estipular mais ou menos esse tempo para passar para o seu superior, tá? Aqui nós temos o vento embaixo, material, né? Tá o vento, o que é o vento? O vento ele é transformador, né? Ele movimenta, né, as coisas. Movimento, é ação, né? Ele não é tangível, você não pega ele, você não consegue pegar ele, né? Ele penetra, aqui ó, em tudo penetra, interiorização, flexibilidade, espalhar, dispersar, é o vento, né? Então você tem que ser flexível, né? Você tem que saber como é que você está interiormente, né? Altura, voo, você é uma águia, você tem que ser uma águia nesse momento, você tem que voar, você tem que ir para cima, tem que querer mais, né? Vai ter momentos que você vai avançar e retroceder, vai ter que saber o momento certo de avançar, o momento certo de retroceder, né? Tem que provocar os movimentos, os tal dos PDCA da vida. Não deu certo, faço novamente, mas de maneira diferente. Indecisão, decisão vai ter bastante também. Faço, não faço? Será que eu vou fazer certo? Fazer assim vai dar certo? Não vai? Não ter medo de errar? Fazer, se der errado, volta. Fala, errei, assume. Errei, vou fazer de novo de outra maneira para ver se dá certo. Não pode ser uma pessoa gananciosa. Precisa ser uma pessoa persistente, suave com as pessoas, submissa às vezes também. Tá? Com seus superiores e com até mesmo seus subordinados, saber o momento certo de ser submisso, entender, de repente ele tem uma opinião diferente da sua que até te ajude, então você tem que ser submisso às vezes também aos seus inferiores, né, seus subordinados. Então é mais ou menos isso, tá? Aí eu vou estar lendo agora o livro para saber um pouquinho mais e aí a gente vai falando mais, tá? Tem alguns barulhos externos aqui, né, de carro, enfim, do homem do ovo aqui, mas a gente vai tocando. Não posso parar a leitura por conta disso, tá? Meu cachorro também latindo, enfim. Vou estar lendo agora para vocês o livro, tá? Porque está falando aqui, a gente lê sempre a carta, que significa, e depois a gente lê as linhas, né? Cada uma linha dessa tem um significado. A figura 48 é água sobre o vento, tá? Aí eu vou falar sobre a imagem. A imagem. As árvores extraem a água da terra, e o homem pode utilizar a madeira para construir um poço com o mesmo propósito. As distintas partes de uma planta cooperam nesse processo. Uma pessoa sábia, né, organiza a gente num esforço cooperativo para o benefício mútuo. Olha que legal. Então ele fala aqui, ó, que a árvore depende da água e o ser humano depende da árvore para fazer o poço, fazer essa estrutura do poço. E todos vivem em harmonia, um depende do outro. O ser humano depende da árvore e da água para sobreviver ou para fazer uma estrutura. A água depende da terra para poder minar a água para o seu poço. A árvore depende da água do poço para poder, né, sobreviver e dar a madeira para o homem. É um ciclo, né? Se a gente for perceber, é um ciclo. Todo mundo depende de todo mundo e o homem precisa regar a árvore para poder crescer, ou a planta, né, no caso, pode ser também. Então ele fala aqui, se você saber utilizar as coisas, as peças, né, no seu dia a dia, o local certo de cada um, a função certa de cada um, você vai viver em harmonia e vai conseguir entregar um resultado positivo para o seu superior. Isso é só a imagem, tá, gente? Eu nem comecei ainda. Mas olha que interessante, já que saiu. Se você olhar a figura, tudo está em harmonia, né? Ser humano pegando água para beber, a árvore ali com flores. Claro que tem uma aqui que foi feita de estrutura aqui, uma parte dessa árvore foi feita de estrutura. Para ele poder pegar água, essa água do poço, a terra está
os veios das águas estão dando água para o poço, e assim é um ciclo. E o ser humano talvez pegando água para regar uma planta, não sei, talvez, pode ser também, tá? Então, olha que interessante. Agora eu vou falar o juízo. O juízo é tipo um conselho, tá, gente? Ainda que as situações e condições externas possam mudar, algumas coisas são imutáveis. Um poço baseia-se sempre nos mesmos princípios, estendendo-se ao interior da terra, para obter águas revitalizantes. Se todas as suas partes acham-se em harmonia, funcionará adequadamente. Esse princípio pode igualmente ser aplicado tanto aos assuntos externos do homem quanto aos internos. Não é satisfatório prestar demasiada atenção a uma só face da sociedade ou da existência humana. O inesgotável poço da força espiritual interna deve ter sempre em conta os seus conteúdos a serem desenvolvidos em nível superior. Olha que interessante aqui também, né? O conselho que ele dá. Mesmo que haja as condições externas, né? Mudança de diretoria, a compra de um hospital por uma rede, vai fazer mudança de cultura. Mas mesmo com essa mudança de cultura, tem coisas que são imutáveis, né? Tem coisas que não muda, o processo é o mesmo, a entrega é a mesma, as cobranças são a mesma, independente se é uma unidade X ou se é uma unidade Y, se é uma empresa que foi comprada ou se é uma empresa particular. As entregas são as mesmas, os resultados têm que ser os mesmos, os resultados financeiros têm que ser os mesmos, os resultados qualitativos têm que ser os mesmos, né? Mais ou menos isso que está falando aqui. E que se você não tiver harmonia no seu dia a dia, no trabalho com a sua equipe, o seu resultado não vai ser positivo. Tá bom? Mais ou menos isso aqui que fala. Que você não deve aqui estar olhando assim a sociedade, né? A existência humana. Você não pode ter diferenciação, você tem que tentar adequar as pessoas no seu lugar certo, na função certa, né? Como eu já tinha falado antes. Pode haver essa diferença, né? Claro que vai ter aquelas pessoas que não querem mais nada com nada, que não estão mais afim. Então, mas aí cabe você identificar, tentar trabalhar, esgotar suas possibilidades. Não dá e você levanta a mão. Ó, já tentei e não consegui várias coisas. Para mim te entregar um resultado de qualidade, eu preciso disso. Dessa pessoa saia e contratar uma pessoa que esteja afim de trabalhar, tá? Aí agora a gente vai para as linhas, tá? De baixo para cima, né? Primeira linha cortada. O que elas significam? Os que se conformam com os que se conformam com o segundo e deixam de lutar por algo melhor, perdem tanto seu próprio respeito quanto os dos demais. Se não existe força interior, não há nada que se possa buscar. Então assim, você tem que se preocupar com o seu, não ficar se preocupando com os dos outros. Olha no seu, olha no seu setor, olha na sua bagunça, olha sua casa, arruma a sua casa para depois arrumar dos outros, tá? Mais ou menos isso. Se uma pessoa possui boas qualidades, mas as descuida, é como permitir que a água revitalizadora seque. Os que se associam a essa pessoa só serão companheiros sem valia, e ninguém obterá êxito. Então, se a pessoa é boa, profissionalmente falando, em todos os sentidos, se misturar com pessoas que estão, enfim, não querendo nada com nada, mais ou menos isso que eu entendi aqui, ela vai se prejudicar, mesmo ela sendo boa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. As laranjas podres no meio das laranjas boas. Tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoas. Vamos para a terceira.
Existem pessoas sábias cujo conhecimento poderia ajudar os outros, mas os que se acham em posição de poder não conhecem seus talentos, o que a deixa triste. Todos poderiam beneficiar-se dos esforços das pessoas sábias. Então aqui ele está falando assim, ó, uma pessoa, né, que poderia ajudar o outro, que está em posição de poder, nem sempre ela vai conhecer o seu talento. Se ela não conhecer o talento dos seus liderados, né, que deixa triste essas pessoas, né, ela também não vai conseguir se ajudar, né. Ela tem que ter esse conhecimento dos talentos, né, da sua equipe, para poder estar pondo as pessoas no lugar certo, na função certa. Isso, você fazendo isso, você consegue deixar todo mundo feliz, todo mundo, né, cada um no seu lugar, reconhecer os talentos também, né, isso aqui é mais para gestores aí. Mesmo ela sendo sábia, conhecedora, tendo sabedoria, tendo tanto técnica como experiência profissional, ela não souber reconhecer os talentos da sua equipe, nada fica em harmonia, tá? Mais ou menos isso. Agora eu vou olhar a quarta de baixo para cima, né? A cortada, e já vem a parte emocional e espiritual. Há momentos em que devemos pôr nossa própria casa em ordem. Nossa, eu falei isso anteriormente. A fim de sermos capazes de ajudar os outros. Um trabalho interior valioso que trará benefício no futuro. Não vou nem repetir o que eu falei anteriormente. Falei, arruma a sua casa primeiro para depois arrumar dos outros, né? Você que é um gestor, um gerente, um líder, arruma a sua casa primeiro. Seus processos estão de acordo? Sua documentação está de acordo? Sua entrega está sendo no tempo certo? Ou não? Se não está, por quê? Procurar saber por quê, procurar ajuda. Procurar entender, né? Você está sendo responsável? Você está sendo dedicado para essas entregas? É isso. Para depois você começar a arrumar a casa dos seus liderados, né? Quinta linha. A sabedoria dos grandes homens é como um poço inesgotável. Não obstante, não pode conseguir nada se os demais não a aceitam e não a utilizam adequadamente. Então é aquela coisa, né? A sabedoria é inesgotável. Você pode estar utilizando uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta, uma pessoa proativa, né? Pode estar puxando ela, tirando dela, né? O máximo dela, de todos os sentidos. Mas só que você tem que usar isso adequadamente, né? Com sabedoria, com limites, né? Senão a pessoa também surta, né? Aí entra naquela parte lá de saúde emocional, né? Que não pode chegar nesse nível também, né? Saber extrair as coisas de maneira gradativa, consciente, com limites, né? Em todos os sentidos, tanto emocional como espiritual, como dia a dia, como trabalho, qualidade, como entregas, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter olha, me entrega tal coisa até tal dia, depois a gente vê essa outra coisa, e vai devagarzinho, trabalho de formiguinha que a gente fala, né? Porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez, entregar tudo de uma vez só para... Isso não dá certo. Isso não cola, isso não consegue entrar na cabeça das pessoas. Só entra no momento e depois é esquecido. Tem que ser uma coisa que tem que levar tempo, tem que ficar implantando, corrigindo, até a coisa fluir naturalmente entre as pessoas. E a última, um bom poço nunca seca, não importa quanta água se tire dele. Do mesmo modo, uma pessoa sábia nunca se esgota pela necessidade que os outros tenham de seus conselhos. Quanto mais tomem os outros livremente, maior será a sua própria reserva de sabedoria. Acabei de falar, né? A sabedoria nunca seca, né? Pessoa que tem
todos os elementos, água, fogo, terra e água, se ela equilibrar isso adequadamente, ela é uma fonte inesgotável, né? Ela vai variar, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas depois ela volta no seu normal de novo, porque é dela, né? É uma personalidade dela, né? Uma cultura dela já. Então são pessoas aí que a gente tem que estar tentando desenvolver, tentando achar, né, para estar promovendo, enfim. Né? A gente tem que falou muito aqui de harmonia, né? Falou muito assim de a gente estar tendo que reconhecer, tendo que cuidar do seu antes de cuidar dos outros. Tá falando aqui um pouco também de humanização, de tentar entender as pessoas, né? De PDCA, de fazer, refazer e assumir, né? Fala muito de medos aqui, de novidades, né? Então, assim, a pessoa não precisa ter medo. No começo a gente tem mesmo, tal, é um novo desafio, novas coisas, mas o líder tem que fazer a pessoa tentar ficar mais tranquila, né? Tentar fazer ela que ela faça de uma maneira que isso fique normal para ela, né? Para ela não ficar muito nervosa, para ela não ficar muito triste ou muito estressada. Pode ser, não, assim, um exemplo, tá? Olha, eu vou te dar uma tarefa, você tem tantos meses para fazer, vem com o plano para mim, a gente sentar junto, a gente olha, a gente, né, vê o que tá, a gente começa, implanta, não der certo, a gente vê, tipo, muda alguma coisa, a gente vai fazendo devagarzinho, né? Até que a pessoa por si só vai entender que aquilo ali vai ficar normal para ela, né? Então é isso, tá, gente? Para essa pergunta foi o que saiu. Como devo enfrentar novos desafios profissionais? Então, com sabedoria, né? Com tentar lembrar dos 4 elementos aí. Pessoa muito fogo, muita ação, muito divertida, muito alegre, me leva tudo na brincadeira, muito explosiva, tem que ser um pouquinho mais terra, mais profissional, mais processo, mais entrega, mais responsável, né? Tem que ser um pouquinho mais ar, mais espiritual, acreditar mais em Deus, acreditar mais nas pessoas, ver mais o lado das pessoas, né? O lado sentimental. A pessoa muito água, que é sentimental demais, muito triste, muito chorona, muito mimimi. Aí tem que ser um pouquinho mais fogo, mais ação, um pouquinho mais, né? Então tem esses arquétipos aí que a gente tem que estar controlando a nossa vida, né? A pessoa muito ar, muito mística, muito religiosa, ela tem que ser um pouquinho mais terra, mais fogo, mais ação, né? Mais terra, mais pé no chão, mais... Fala, pô, peraí, nem tanto espiritualidade, eu tenho que, né? Eu tenho que pôr o pé no chão aqui e entregar, eu tenho que fazer, tenho que agir, tenho que ir pra cima, tenho que, né? Não ficar só entregando na mão de Deus, porque as coisas não vão acontecer. Tem que ter ação também, né? Então tem mais ou menos isso que vocês precisam entender, o equilíbrio, né? Se a gente entender isso na nossa carreira, isso eu falo até para mim mesmo, né, para todo mundo, a gente vai longe, tá? A gente vai longe, é difícil, não é fácil, mas é isso que a gente precisa trabalhar, tá? Obrigado aí para todos, né? Mais um vídeo aí falando sobre espiritualidade corporativa, né? A ideia é ajudar aí as pessoas aí com uma orientação. Aí cada um tem seu livre-arbítrio, se encaixa no seu momento, se encaixa na sua situação atual, aí no seu dia a dia, tá? E muito obrigado. Até mais.